Fala, meu povo, tudo bonzinho com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre teoria do órgão público. O que é a teoria do órgão público? É a teoria ou conjunto de teorias que vai explicar como os órgãos públicos funcionam. Oh, meu Deus, jura que a teoria do órgão público explica o órgão público? Pois é. Vamos lá. Lembrando, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, clique no curtir. Se depois você não gostar do vídeo, você dá um dislike lá no final. Mas por enquanto, deixa o curtir já registrado, tá bom? Então vamos lá, teoria do órgão público. Lembrando, pessoal, que a Lei 9784 nos dá a definição de órgão público. O que é que a lei vai dizer? Órgão público é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta ou da administração indireta. Então, as pessoas jurídicas da administração direta, município, estado, distrito federal e união, vão ter órgãos, vão ser pessoas que são compostas por órgãos, e as pessoas jurídicas da administração indireta, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, também vão ter seus órgãos, tá certo? É aquela lógica que eu falei já para você em aulas passadas. Pensa em você, no teu corpo, tá certo? Que é composto por diversos órgãos. E essa totalidade desses órgãos cria, gera, produz, integra, melhor dizendo, né? A totalidade desses órgãos integra você, que é uma pessoa natural, tá bom? Certo. Quando você vai estudar a teoria do órgão em outra videoaula, no livro, você vai ver lá umas 4 ou 5 teorias para a última se é que o Brasil adota e etc. Aqui a gente vai ser bem objetivo, tá certo? Qual é a teoria do órgão adotada no Brasil? É a teoria da imputação volitiva. Aqui no Brasil a gente adota a teoria da imputação volitiva. Vai dizer o seguinte: ela vai dizer que os atos do agente são imputáveis ao órgão e os atos, a atividade do órgão é imputável à pessoa jurídica. A gente já falou sobre isso no passado. É aquele exemplo: se eu te dou um soco no nariz, a minha mão é só um órgão, o meu braço é só um órgão, tá certo? Não adianta você querer processar a minha mão. Minha mão não tem personalidade, não tem vontade, não tem patrimônio, não tem nada. Sou eu, é a pessoa, tá bom? Então o ato da minha mão, na verdade, é um ato meu. Os atos do agente, no exercício da sua função, claro, são imputáveis ao órgão, são imputados ao órgão, e a atividade do órgão, por sua vez, é imputada à pessoa jurídica a qual ele pertence. Autor dessa teoria, Otto von Guericke. Sempre tem que ter um alemão, né? Sempre tem que ter algum termo em alemão, Otto von Guericke, que é para ficar chique, né? Ficar bacana. A ideia é bem simples, mas foi ele que criou, a gente fala no nome dele, tá bom? Então essa é a teoria que é adotada no Brasil, para explicar como os atos do agente são imputáveis ao órgão e a atividade do órgão no geral é imputada à pessoa jurídica a qual ele pertence. Características dos órgãos públicos. A gente já falou nisso no passado, mas não custa nada relembrar. Primeira coisa, órgão não possui personalidade jurídica. Lembra daquele exemplo, né, do soco e tal? Minha mão não possui personalidade jurídica. Você não pode processar minha mão. Se você processa minha mão, esse processo vai ser extinto. Por quê? Porque minha mão não tem personalidade jurídica. Da mesma forma, você processa um órgão público, via de regra, esse processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Por quê? Porque ele não tem capacidade processual, ele não tem como figurar no processo. Você tem que processar a pessoa, você tem que processar a pessoa jurídica a qual ele pertence. Tá bom? Tudo certo? Pronto. Órgãos públicos também não possuem vontade própria. Minha mão não tem vontade própria, ela faz o que eu quero. A menos que você esteja, sei lá, assistindo um filme da família Addams, que tem aquela mãozinha lá, né? Aquilo é ficção, isso não existe na vida real, pelo menos eu espero que não, né? Então tá, tudo bem. Então o órgão não tem vontade própria, a vontade é da pessoa jurídica a qual ele pertence. E os órgãos também não possuem patrimônio próprio. Aí você olha para mim e diz: não, Pablo, essa última aí eu não posso concordar. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército, diversos órgãos públicos, aliás, praticamente todo órgão público vai ter algum patrimônio, né? Nem que seja uma salinha, um computador já velhinho, antiguinho, uma impressora, papel, insumos, etc. Tá. Mas esse patrimônio não é do órgão em si, esse patrimônio é da pessoa jurídica a qual ele pertence. E o que ele tem é isso, é o que a pessoa jurídica passa para ele. Então, sei lá, o que a minha mão pegar vai ser o que eu mandar ela pegar. O sangue que meu coração, que é um órgão, vai bombear é o sangue do meu organismo, é o meu sangue. O álcool que o meu fígado, porventura, tiver que filtrar e tal, é porque eu ingeri. Então o órgão não tem patrimônio dele, não é nada dele especificamente. É tudo da pessoa a qual ele pertence, tá bom? Tá, essa comparação do fígado aí não foi a mais feliz não, né? Só de pensar nela já dá uma ressaca. Mas tudo bem, vamos seguir.
Vamos dar sequência no nosso conteúdo. Classificação dos órgãos públicos. E assim, pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês de uma vez por todas. Classificação. Todo ramo do direito tem alguma classificação de alguma coisa. Às vezes são várias classificações e isso é feito apenas para você se lascar na prova, para você errar. Primeira coisa, o que é uma classificação? Para a gente entender, compreender a coisa. A classificação, classificar é dividir em classes. Classificar é sempre um ato do sujeito que classifica. Então, vocês que estão me assistindo aí, se eu pudesse reunir minha audiência, né, minha plateia, meus alunos aqui pelo YouTube, eu poderia separar vocês em diversas classes, por faixa etária, por gênero, por altura, por renda, sei lá mais o que. Mas isso é sempre um ato meu, eu, o sujeito que classifico. Na vida real vocês estão misturados aí e o fato de eu classificar não muda o que vocês são. E todos vocês vão ter alguma característica em comum, sei lá, são pessoas humanas, pelo menos eu espero que sim, eu espero não estar dando aula para alienígenas, tá certo? Mas enfim, todos vocês são pessoas humanas, todos vocês têm elementos em comum entre si e todos vocês têm diferenças entre si. Então classificar é isso, a gente escolhe alguma coisa que permita a gente agrupar coisas parecidas numa classe, separando de outras classes que têm outras coisas diferentes, tá? O Agustín Gordilho, né, que é um grande administrativista argentino, ele vai dizer que se você for classificar as coisas do universo, você cria classes aí do jeito que você quiser e é possível colocar todas as coisas numa única classe ou criar uma classe para cada coisa. Enfim, no final das contas, classificações não são certas ou erradas. São úteis ou inúteis à conveniência, ao interesse de quem classifica, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque na próxima vez que você errar uma classificação numa prova, você vai saber. Eu errei essa porcaria aqui, errei, eu não memorizei essa desgraça. Mas isso aqui não significa que eu estou errado, significa apenas que eu não memorizei uma classificação que outra pessoa fez aí de forma até arbitrária, tá bom? Certo, classificação dos órgãos públicos. Eu vou trabalhar aquela que é mais útil para a gente, porque costuma cair mais nas provas e é aquela que nos permite entender melhor os órgãos públicos. É quanto à hierarquia. Então eu vou apresentar para vocês a classificação dos órgãos públicos no que diz respeito à hierarquia deles. Pessoal, os órgãos públicos podem ser independentes, podem ser autônomos, superiores ou subalternos. Classificação dos órgãos públicos com relação à hierarquia. Os órgãos públicos podem ser independentes, autônomos, superiores ou subalternos, tá bom? Essa é a classificação deles com base na hierarquia. Órgãos públicos independentes, o que é que são? São aqueles que extraem suas competências diretamente da Constituição Federal. Exemplo disso, Presidência da República, Congresso Nacional, STF, etc. São os órgãos que estão previstos na própria Constituição. E a Constituição deu competência para eles, tá bom? Esses são os órgãos independentes. Por que independentes? Porque eles só estão abaixo da Constituição. Órgãos autônomos. Quais são os órgãos autônomos? São aqueles que estão logo abaixo dos independentes. Eles possuem uma autonomia ampla, inclusive administrativa e financeira. Exemplo disso, ministérios. Então você tem a Presidência da República, que é um órgão independente, e logo abaixo dela você tem os ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério da Economia, etc. Tá bom? Órgãos superiores são órgãos sem autonomia, mas que possuem poder de direção, de controle e decisão. Exemplo disso, uma secretaria-geral qualquer, tá certo? Então, não está no mesmo nível dos autônomos, não está no mesmo nível de um ministério, mas tem lá seu poder de direção, seu poder de decisão, seu poder de controle, tá bom? E por fim, os órgãos subalternos, que são aqueles que apenas obedecem, apenas executam e não têm poder de direção, de controle e decisão nenhum. Exemplo disso, repartições comuns, a imensa maioria aí das repartições comuns. Tudo certinho, tudo tranquilo? Pronto. Pessoal, você guardou a informação que eu passei até aqui, tirando, claro, as brincadeiras que eu faço, mas você guardou o conteúdo que eu passei até aqui, você tem seu alicerce para compreender a teoria do órgão público. Então, você entendeu o que é o órgão público, você entendeu a teoria da imputação volitiva, e você entendeu essa classificação dos órgãos públicos com base na hierarquia, recapitulando, órgão público, unidade de atuação integrante da estrutura da administração, pode ser direta ou pode ser indireta. Você já entendeu, é o órgão, é um pedaço da pessoa jurídica que tem sua atuação, que tem o seu funcionamento, suas funções, etc. Você entendeu a teoria da imputação volitiva, então o agente público, no exercício da sua atuação, tem a sua atuação, seus atos imputados ao órgão,
E o órgão, por sua vez, tem a sua ação, a sua atuação, sua atividade imputada à pessoa jurídica. Então não adianta você processar o agente, não adianta você processar o órgão, você tem que processar a pessoa jurídica, porque é dela a vontade. Teoria da imputação volitiva, se você quiser memorizar, já coloquei até na tela, vou colocar de novo, Otto von Guericke, para ficar chique, tá bom? Então, aprendeu essas duas primeiras coisas. Terceira, classificação dos órgãos públicos com base na hierarquia. Órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Entendeu isso tudo? Você está dominando o assunto, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para o bônus, para o plus, para os itens de perfumaria. Informações que são interessantes, ajudam a gente a entender o contexto desse alicerce que a gente está construindo, mas não são exatamente fundamentais para a gente entender o funcionamento da administração pública brasileira, tá bom? Primeira coisa, outras teorias do órgão público. Quais são as outras teorias? Quais são as outras tentativas de explicar como a atuação do agente, os atos do agente, são imputados ao órgão público e à pessoa jurídica? A primeira, a teoria da identidade, dizia que o órgão é o agente. Então, o órgão público são os próprios agentes públicos que o integram, que fazem parte dele. Erro dessa teoria, problema dessa teoria. Se o agente morresse, o órgão também morreria, né? Então não faz o menor sentido. Segunda teoria, a teoria da representação. Isso aqui tem inspiração civilista e, olha, via de regra, quando o direito administrativo vai buscar inspiração no direito civil, não sai coisa boa. Direito civil é maravilhoso, lá no Código Civil, na vida deles. Deixa o nosso direito público aqui, tá bom? Tá, tem interdisciplinaridade, tudo certo, tudo tranquilo, mas quando mistura, geralmente a confusão. Sinto muito, mas é a verdade. Tá, então teoria da representação que tem inspiração civilista. Vai dizer que o Estado seria incapaz de se defender pessoalmente e aí o agente seria como se fosse uma espécie de curador do Estado. O Estado seria uma espécie de incapaz e o agente seria o curador do Estado. Qual é o erro? Qual é o problema dessa teoria? Querido, se o Estado é incapaz, quem é que vai nomear esse curador, que é o agente? Que seria, sei lá, o servidor público, num caso concreto. Tá bom? Então não faz sentido. Terceira teoria, teoria do mandato. Por essa teoria, haveria uma espécie de contrato de representação que o Estado daria ao agente que seria seu procurador. Sabe quando você assina uma procuração para uma pessoa te representar em alguma coisa, para o seu advogado defender teus direitos, representar teus direitos em juízo, etc., ou para alguém escrever, fazer tua inscrição no concurso, alguma coisa assim, tá, seria mais ou menos a mesma coisa. O Estado daria uma procuração ao agente. Também não faz o menor sentido, porque quem seria responsável por realizar essa outorga, né? Quem faria a outorga desse mandato? Então não faz sentido. Para acabar com isso tudo, com essas teorias que, enfim, pretendem explicar, mas não explicam nada, a gente tem a teoria da imputação volitiva. É só o seguinte, querido, o ato do agente no exercício da função é imputado ao Estado. Acabou, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá bom? Certo. Outras classificações que às vezes aparecem nos manuais sobre o órgão público. Primeira delas, quanto à estrutura. A doutrina vai dizer que os órgãos podem ser simples ou unitários e podem ser compostos. O órgão é simples ou unitário quando ele tem apenas um centro de competências. Exemplo disso, a Presidência da República. E ele vai ser composto quando ele é feito por diversos outros órgãos menores. Exemplo disso, secretarias. Essa teoria é útil para alguma coisa? Não sei se ela nos ajuda a entender muita coisa não, sabe? Mas enfim, às vezes ela aparece. Quanto à atuação funcional, alguns autores vão dizer que os órgãos podem ser singulares ou unipessoais, quando eles são compostos por um único agente, e aí você teria a prefeitura pensando especificamente na perspectiva do gabinete do prefeito, não é? Que tem basicamente só o prefeito. E os órgãos poderiam ser colegiados ou pluripessoais quando eles são compostos por diversas pessoas. Então pense aí num órgão julgador administrativo, um tribunal administrativo qualquer, um tribunal de contas, tá bom? É um órgão colegiado ou pluripessoal. Nos ajuda a entender alguma coisa? Não sei, também acho a utilidade dela questionável. Enfim, essas teorias às vezes aparecem, estou falando para vocês, estou mostrando para vocês, tá bom? Para terminar, pessoal, uma informaçãozinha rápida aqui para vocês que é importante, é interessante, você precisa saber. Então não é um item de perfumaria, essa é importante, tá bom? Vou relembrar para você que órgãos não são pessoas jurídicas, órgãos integram pessoas jurídicas, tá certo? Isso é fundamental que você saiba, isso você já sabe, acredito que você já entendeu. Tá, a partir daí vou relembrar outra coisa que eu falei. Em regra, processo contra órgão é extinto por ilegitimidade, falta de legitimidade do órgão, você tem que processar a pessoa. Aquele exemplo que eu falei da minha mão e tal, tudo certo, isso também você já entendeu. E aí agora vem um detalhe interessante.
Veja, se você puder memorizar isso também, ótimo. Se você não puder, guarda aquela parte geral, tá certo? Guarda a regra e fica só sabendo que tem uma exceção. O que eu quero nesse momento é que você tenha um alicerce sólido. Eu não quero que você se preocupe com a decoração da casa ainda não, tá bom? Vamos fazer um alicerce sólido, vamos levantar a casa e aí depois, quando a casa está construída, a gente pensa na decoração dela. Certo? Informação importante, então, mas que não é tão fundamental quanto aquela base. São as exceções agora. Eu disse a vocês que, em regra, processo contra órgão vai ser extinto sem julgamento de mérito por ilegitimidade da parte. O órgão não tem personalidade, ele não pode figurar no processo. Pessoal, nós temos alguns órgãos públicos que figuram em processo, porque eles têm uma capacidade processual especial e alguns até uma capacidade processual ampla. Exemplo disso, Presidência da República. A Presidência da República não é uma pessoa jurídica, é um órgão, mas ela tem o que a doutrina chama de capacidade processual especial. Então, a Presidência da República pode fazer a defesa dos seus interesses em juízo se alguém entra com um mandado de segurança, um habeas data contra a Presidência da República, tá bom? Certo. E aí aqueles órgãos que possuem capacidade processual ampla ou geral, exemplo disso, Ministério Público e Defensoria Pública. Até já falei disso no passado, a gente está só relembrando aqui, tá certo? Mas isso, claro, são as exceções. Esses órgãos dotados de capacidade processual são exceções, tá bom? Assim como é exceção também o órgão público que celebra contratos, como é o caso do Exército Brasileiro. Bom, é isso, pessoal. Encerramos por aqui para a aula não ficar extensa demais. Relembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Eu só peço que, se você deixar o dislike, deixe também uma sugestão aí para a gente melhorar a nossa videoaula e ela ser merecedora do teu like no futuro, tá bom? Então arrocha o dedo aí, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha. Ficamos por aqui, beijo no coração e, como sempre, vamos arrochar o nó aí, estudante de direito administrativo, bom danado.